Olá pessoal, estamos de volta com o nosso curso de XJS 4 e hoje nós vamos mostrar como a gente faz para trabalhar com arquivos locale, especialmente os arquivos referentes aqui do Brasil. Então, a agenda de hoje é mostrar para vocês como a gente usa os arquivos locale, que já vem com o SDK do XJS 4, como mostrado na última aula, e também vamos fazer uma pequena aplicação de exemplo, só para mostrar a diferença de como é quando a gente usa o arquivo locale e de quando a gente não usa o arquivo locale. Okay? Os requisitos são aqueles mesmos, nós precisamos do SDK do XJS 4, ok? Um servidor Apache. Nesse caso aqui também, se a gente não quiser usar nenhum servidor, não é preciso, dá para a gente abrir o arquivo, o Open with, ou abrir com algum browser e funciona também. Mas por boas práticas, sempre é bom a gente usar um servidor, que é para evitar qualquer tipo de incidente. Um editor de texto, que também pode ser qualquer editor de texto de sua preferência, você pode usar o próprio Notepad que vem com o sistema operacional que você está usando, ou pode usar qualquer IDE que você queira também. Eu vou usar o Sublime 2, que é o meu editor de texto favorito. E browser, né, de preferência Firefox ou Chrome, mas se você tiver outro, também pode usar outro. Vamos então para nossa aula. Se a gente voltar aqui no código, a gente viu que dentro do XJS temos a pasta locale. Dentro dessa pasta locale existem esses vários arquivos JavaScript aqui, que é geralmente xlang, mas o código da língua. No caso do português, nós temos o português mesmo, tá? É um português genérico aqui. Nós temos esse arquivo de português BR, que seria o português usado no Brasil, e também tem o português de Portugal, mas esse não interessa para a gente. O que interessa para a gente mesmo é esse arquivo aqui, PTBR. Se a gente der uma olhada nesse arquivo, olha, ele é bem extenso, como dá para ver aqui do lado. Esse arquivo foi feito, né, foi escrito por brasileiros, né, a gente tem aqui o nome do Alan, do Leonardo, do Juliano. E se a gente olhar bem de perto aqui, a gente vai ver aqui, ó, updater, load indicator carregando, então mensagem de loading, texto vazio, linhas, quantidade de linhas selecionadas, botão de fechar, texto inválido, isso aqui é de validação de form, o load mask de novo, que é o carregando, o nome dos meses, todos em português. De novo aqui, mais o que? Mais os dias da semana, mais os botões do alert, né, que é o message box, ok, cancelar, sim e não. Tem também aqui o formato da data, né, a moeda aqui no Brasil, o ERS, o decimal separator, o thousand separator, o formato da data, também esse formato aqui da data já é, o XJS ele usa o formato do PHP, mesmo formato que o PHP. Tá, e aqui mais algumas mensagens em português. Na verdade, para que serve esse locale então? Esse locale, que como vocês podem ter percebido aqui, cada país geralmente tem uma particularidade, né? Aqui no Brasil, quando a gente vai escrever a data, geralmente a gente escreve dia, mês e ano, correto? Nos Estados Unidos, por exemplo, já é o contrário, é mês, dia, ano. Certo? Então, quando a gente está aqui no Brasil, a gente usa esse formato de data. Quando está lá nos Estados Unidos, a gente usa esse formato de data aqui. Para quem desenvolve software que vai ser usado em vários países, ou é o software multilingual, isso faz muita diferença, que às vezes pode ficar confuso para o usuário, né? Uma data, por exemplo, 12 do 12
do 2011, não vai ter confusão, né? Porque aqui o dia é igual ao mês. Agora, por exemplo, quando for 1 de 2012, também não vai ter problema, mas quando for 1/2 de 2012, né? Do que a gente está falando? A gente está falando que é 1º de fevereiro de 2012 ou é 2 de fevereiro de 2012? Então, isso pode confundir o usuário. Então, por isso a importância do bloqueio. Outra coisa também, a moeda, né? Moeda e números com números decimais. Aqui no Brasil, o formato que a gente usa é o número, ponto, né? A gente separa aqui a casa dos milhares com um ponto, né? E a casa dos decimais com uma vírgula. Então, esse é o nosso formato de número. Se a gente for, por exemplo, para outros países da América Latina ou nos Estados Unidos, já é diferente. Então, é vírgula. A vírgula é usado como separador de milhares e o ponto é usado como separador de decimais. Então, isso é uma outra coisa também que fica meio confusa. Então, por isso também que é importante esse arquivo locale. Só que não confundam arquivos locale, ok? Com uma aplicação multilingual. A gente usar esse arquivo locale, ele vai apenas mudar essas configurações aqui que é de cada país, tá? E os textos, por exemplo, o texto de botão, como a gente viu ali dos alerts, sim, não, cancela, ok, né? Só esse tipo de coisa. Mas as labels que a gente usa, o texto que a gente usa na aplicação, esses arquivos não mudam, tá? Isso daí é um outro tipo de configuração que a gente precisa fazer na aplicação, que a gente vai ver no final do curso, quando a gente construir a nossa aplicação end-to-end. Mas esses arquivos locale, só para confirmar, muda apenas essas configurações do tipo data, do tipo separador de decimal e de milhar, e textos, né, como o botão do tipo OK, como a gente viu também dia da semana, meses do ano, que são coisas que já vem com o XJS. Então, para a gente exemplificar, eu criei aqui uma aplicaçãozinha, eu até peguei de um exemplo do XJS. Então, a aplicação já está pronta, né? Como a gente não passou por nenhum componente ainda, eu já deixei a aplicação pronta, que construir esse form aqui não é o foco dessa aula, né? O foco dessa aula é os arquivos locale. Então, esse código aqui, só para vocês saberem o que tem aqui, é um painel, ok? É um form panel, que vai ser renderizado numa div chamada dateField, que está aqui. O tamanho da label é 100, usa frame, o título é datePicker, né? Tem um CSS aplicado, a largura é de 380 pixels. Aqui é mais a configuração de erro, caso vai aparecer erro, né? O tipo é um dateField, que tem um label date, que também tem um name date aqui. Então, se a gente for para o browser aqui e dar um refresh, a gente vai ter aqui o título do meu form, que é datePicker, a label do meu form, que é date, e um datePicker aqui, que é um tipo de campo que a gente pode utilizar no form. Se a gente escolher aqui, ó, só voltando aqui, só para ter, olha, o arquivo locale tá comentado. Aqui a gente só tem o import do CSS e do arquivo do XJS, que são os imports padrão que a gente usa no nosso HTML. E o arquivo locale tá comentado. Então, voltando aqui, se eu escolher, por exemplo, vamos escolher o 13 de dezembro de 2011. Então, vocês podem ver que é December e 13 de 2011. Então, escolhendo aqui, mês, dia, ano. Então, a gente está usando aqui o padrão americano, que é o padrão que a Essential usa por padrão. Ok? Se a gente voltar aqui, então, eu vou descomentar essa parte do código. Deixa eu dar um salvar.
Salvando aqui, agora a gente importou também o arquivo Locale usado no Brasil. Se eu voltar aqui de novo e carregar minha aplicação de novo, né, eu vou clicar aqui no botão, vou pegar aqui o 13 de dezembro de novo. Agora vocês podem ver que essa tooltip aí já está dezembro 13. Certo? Não tá mais, o nome do mês já não está mais em inglês. Então, vamos escolher a data 13 de novo. Então, 13 de dezembro de 2011. Aqui já está agora. Dia, mês e ano. Reparem que não é mais mês, dia e ano como estava antes. Outra coisa também importante reparar, como eu já tinha dito, não é esse arquivo Locale não torna a aplicação multilingual. Se vocês repararem aqui, a label está ainda como date, não foi traduzido para data. E o date picker também continua a mesma label. Né? Isso é uma história completamente diferente. O arquivo Locale só vai mudar esse tipo de configuração aqui. Uma outra dica muito importante, então, para a gente voltar para o código, toda vez que você for utilizar algum arquivo Locale, tá? Pode ser qualquer um desses aqui, você sempre vai, né? A ordem dos includes, dos imports aqui dentro do nosso HTML é sempre o CSS do XJS, o arquivo do XJS que a gente está usando, tá? Nesse caso que eu estou usando o XTOL, e, por último, o arquivo Locale. Isso porque, se a gente for voltar aqui de novo, ele vai sempre mexer no prototype, tá? Do objeto do JavaScript. Então, ele também faz uns overrides, que é, né, você sobrescrever o que já estava antes. Então, aqui a gente sempre vai fazer um replace pelas configurações padrões do XJS. Então, por isso a gente sempre tem que chamar por último isso, porque é depois que o framework já está carregado na memória. Certo? Então é isso, pessoal. Repetindo, esses arquivos, se você for fazer uma aplicação só em português, você não precisa estar com todos esses arquivos aqui, você pode deletar, é só deixar esse PTBR aqui. E tem mais um problema. A Sencha, né, ela lançou e ela já veio com uma versão aqui. Só que, como a comunidade, né, o pessoal começa a desenvolver e sempre começa a ver alguns outros probleminhas, ou uma coisa que está faltando, uma coisa que não tem, ou uma coisa que precisa consertar e etc. Por isso, se vocês forem no site do xjs.com.br, que é o fórum do xjs.com.br, aqui vocês vão encontrar nesse tópico tradução para o XJS 4 sempre a última versão desse arquivo Locale em português. Então, esse código aqui, se vocês separarem mais para o final, ou se vocês colocarem aí usando um editor de texto mesmo, comparar os arquivos, vocês vão ver que é diferente, né? Esse arquivo aqui mesmo, ele tem algumas coisas a mais aqui, como, por exemplo, esses 3, que não tem naquele arquivo que vem com SDK da Sencha. Então, o que eu recomendo para vocês é copiar esse arquivo aqui, tá? Copiar esse conteúdo aqui, eu não consigo dar um Ctrl A, mas copiar esse conteúdo aqui e vir aqui e fazer um replace de todo esse conteúdo aqui. Vocês podem copiar e colar aqui sem medo de ser feliz, não precisa ter medo. E sempre a comunidade está sempre aí fazendo fixes e tal, o pessoal está sempre postando aqui, tem um probleminha, não tem isso, não tem aquilo, ou isso aqui também não está funcionando direito. Então o pessoal está sempre fazendo um fix, certo? Então, de vez em quando, se vocês utilizam o XJS já para desenvolvimento profissional, é muito importante que vocês sempre venham aqui e ver se tem algum update. O último update, por exemplo, foi do mês de outubro, né, de 2011, aí, feito pelo Matheus, que é um usuário bem ativo aí do fórum do XJS. Tá? E se vocês tiverem dúvida como achar esse tópico, vou mostrar para vocês aqui, que é no fórum do xjs.com.br, na página principal. Eu venho aqui em exemplos, XJS 4,
e é só procurar, tá sempre aqui, tradução para XJS e acha no tópico também. De qualquer forma, eu vou deixar para vocês também o link aqui nos slides, então se vocês quiserem uma referência mais rápida, é só vir aqui nos slides e clicar nesse link aqui. Vou deixar também no post do blog, na página dessa aula, para vocês pegarem também. O código-fonte da aula, que foi aquele código que eu mostrei, está aqui no meu GitHub, que é o github.com/loiane/curso-xjs4. Então, o código-fonte também está aberto aí, open source, vocês podem pegar, podem modificar, podem brincar em casa também. Bem, pessoal, é isso na aula, tá? Só as últimas notificações. Meu livro finalmente foi para impressora e deve estar saindo aí até o final do mês, se tudo correr certo. Então, deixei o link aí da Amazon e do link da editora para quem deseja aí saber mais informações. Se alguém quiser entrar em contato, alguma coisa do curso, tem aí um e-mail especialmente para tirar dúvidas do curso, para feedback ou para vocês indicarem novos tópicos também. Então é o curso@xtjs4.com. O meu blog, né, todas as aulas estão sendo postadas no blog, então é em loiane.com, tem também a outra página do Facebook, meu Twitter, o GitHub, o Vimeo, que é onde eu estou postando esses vídeos também, e o YouTube, só que o YouTube eu não estou postando os dois no Vimeo e o YouTube ao mesmo tempo, porque senão fica muito ruim para fazer o upload. Obrigada e fico esperando pelo feedback de vocês e até a próxima aula.